Bom, primeira coisa, eu vou tratar aqui desses 3 pontos, o cadastro do advogado, um peticionamento e algumas atualidades, né, de uma maneira bem simples. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala de processo judicial eletrônico, e todo mundo fala da sigla PJE, há às vezes alguma confusão entre nome do sistema e o procedimento em si. Então, só para a gente entender, no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós usamos um software que é da empresa Softplan, que chama-se SAGE. Ok? Aqui eu trago quais são os tribunais que utilizam hoje. São esses aí dessa lista, alguns TJs. Então, quando a gente aprende a peticionar no TJSP, por via de regra, nós saberemos peticionar em todos esses outros. Ok? Já o PJE, que é essa carinha aqui que ficou, a marca eu acho que ficou mais impregnada na cabeça da gente. Quando você vê qualquer notícia sobre processo eletrônico, você vê essa sigla com esse desenho. Então, o processo judicial eletrônico que o TRT utiliza, ele foi desenvolvido lá por uma empresa chamada Infox, lá atrás, e o CNJ adquiriu essa ferramenta. Essa ferramenta agora é própria, é do próprio CNJ. E ele vem fazendo as implementações. Então, uma coisa é SAGE, que é de uma empresa privada, que presta serviço para esses tribunais, e outra, o PJE. Há notícias, né, e já há discussões, porque saiu uma resolução do CNJ dizendo que daqui 3 anos, eles querem que todos os tribunais utilizem o PJE, né, e acabem com os outros sistemas, para unificar. Parte boa, imaginem que se a gente aprender a peticionar em um tribunal no país, qualquer outro tribunal que a gente tenha que peticionar vai usar o mesmo sistema, então nós sabemos peticionar em tudo. Essa é a parte boa. O problema que nós vivemos até agora e nós temos enfrentado, até pela nossa coordenadoria, que a gente trabalha do processo eletrônico, o sistema ainda é muito instável, né? Esse é um problema. E tem o desenho do sistema, ele foi feito por desenvolvedores, pessoal de tecnologia, e não teve uma participação muito grande de nós, advogados, que somos atores quase que principais. Nós somos tratados como coadjuvantes nessa história, e esse está sendo o grande problema, porque, óbvio, quem é técnico, e eu posso dizer porque eu sou híbrido, eu trabalhei muitos anos desenvolvendo sistema e depois virei advogado. Então, eu sei, a cabeça do técnico é uma lógica simples ali. Ele não tem as nuances dos processuais que nós temos. Então, faltou um pouquinho disso. Essa só é a crítica. O sistema em si, como em qualquer outro sistema, nunca vai ser 100%, nunca vai agradar a todos nós. E isso a gente tem que ter consciência, né? Mas, por hora, né, o tribunal nosso aqui, o TJ, o Dr. Tasso já sinalizou que não é tão simples assim migrar, mesmo porque o nosso tribunal aqui do Estado é um dos maiores em quantidade, é o maior, né, em quantidade, inclusive em números da América Latina, de processos. Então, não é tão simples assim migrar de um sistema para outro. E isso ele já está conversando com o CNJ. E fora, já existe o tribunal nosso já, inclusive, mandou uma carta informando os custos, os investimentos que já foram feitos, que não são poucos também, sobre o nosso sistema. E todo o risco e todo o reinvestimento para se mudar. Então, essa história de 3 anos, na nossa visão, ainda está muito distante de acontecer. Por isso é importante aprendermos a usar, pelo menos aqui no nosso estado, os dois. Ok? Vamos lá. Com relação ao cadastro do advogado, o que nós podemos falar primeiramente com relação ao SAGE, que é do nosso tribunal aqui do TJ? A habilitação no sistema é automática. Como é que isso acontece? Deixa eu tirar essa cadeira daqui, né? Porque ficou muito melhor, né? Toda vez que nós acessamos o sistema, seja o SAGE ou o PJE, para
peticionar, e a gente tem que deixar claro isso, para peticionar, nós temos que estar conectados com o certificado digital e é feita a validação, como o professor Fernando já disse. Ok? Então, no primeiro acesso que você fizer no sistema, você tem que ir na tela que eles chamam de login, que é a de conectar-se, e ali, no primeiro momento que você apresentar o seu certificado, ele vai te remeter para o cadastro, uma confirmação de dados. Então, na verdade, não existe no SAGE eu preciso me cadastrar para depois utilizar. Basta eu plugar meu certificado, a gente vai fazer isso na prática daqui a pouco, ir até a tela de conectar-me, né, que é o login, e neste primeiro momento você vai ser direcionado para uma tela para dizer assim, olha, os seus dados são esses, tem uma opção para você pôr um e-mail adicional e um telefone adicional. Que eu digo, coloquem, porque se o tribunal tiver que contatar, ele vai usar esse cadastro. Então, é importante preencher só essas duas informações. Todo o restante que vai aparecer na tela é bloqueado. Por quê? Ele vai trazer as informações do Cadastro Nacional da Advocacia. Ele tem uma conexão com o Cadastro Nacional. Inclusive, a cada acesso que eu faço e me identifico no sistema, o sistema do TJ vai até esse servidor lá em Brasília, checa se eu sou advogado, checa se eu estou ativo. Então, se eu sofrer uma sanção da casa e tiver suspenso, por exemplo, eu não posso advogar, ele retorna dizendo que eu não tenho acesso. Então, é bem travada a coisa, né? E muito simples para nós, não temos que fazer cadastro algum. Outra coisa que a gente tem observado, que aí fica uma dica para vocês, para aqueles doutores que no passado tiveram um cadastro no TJ com CPF, eu já peguei alguns casos de problema no primeiro acesso com o certificado digital. Então, um doutor não tinha certificado digital, no passado precisou se cadastrar com o CPF, um segredo de justiça, por exemplo, né? Muito comum na época, anteriormente, e quando eu peguei um caso desse em Santos, o doutor, em aula, colocou o certificado e foi fazer o primeiro acesso e não acessava. Ele dizia que a senha era inválida. O que ocorre? O sistema ele ainda não, ele tem essa deficiência. Ele não consegue entender que eu estou acessando com o certificado, porque ele vai pesquisar pelo CPF. O certificado não é baseado em CPF? Ele vai fazer a busca pelo CPF e encontra no banco de dados um cadastro antigo com uma senha antiga. Olha só. Qual é a solução? Você tem que ir lá naquela abinha, tem uma abinha aqui, uma é CPF e a outra é certificado digital. Você vai ter que ir até a abinha CPF, colocar o seu CPF lá e colocar um esqueci a senha. E pedir para recriar a senha, recadastrar. Você recebe um e-mail, faz o recadastro de senha, sugestão do professor, né? Coloque a senha do seu certificado neste momento. Reponha com a senha do certificado. Ele vai alterar no sistema e vai unificar o cadastro antigo com o do certificado digital. Acabou o problema, vocês acessam. Tá? Então, esse é o único detalhe que eu encontrei nesse caso, né, de cadastro no SAGE. E existem vários tipos. O cidadão comum pode ter acesso ao SAGE, no seu limite de visualizar os andamentos processuais, no segredo de justiça, inclusive. Existe um cadastro de assessor para aqueles que têm secretária, estagiário, outro colega, ou mesmo um advogado seu, funcionário, e você quer que ele te assessore, fazendo todo o processo de peticionar ali, subindo as peças, né, fazendo o cadastro prévio, só para no final você fazer a assinatura do peticionamento. Existe o cadastro do assessor, e a figura do assessor dá essa possibilidade. Eu posso ter, a minha secretária faz a subida dos meus arquivos, digitaliza tudo, digitaliza a petição, põe tudo em ordem, sobe tudo no sistema e me manda um e-mail, doutor, está pronto. Eu vou lá, abro o meu sistema, vejo o que está pendente, acesso esses peticionamentos, reviso, assino e envio. Então, o assessor, para aqueles estagiários que reclamam que não dá mais para trabalhar, não dá mais para peticionar, vai ter um bom trabalho, principalmente para aqueles doutores que precisam, que têm dificuldade com tecnologia, é uma ótima saída.
Pegue o pessoal mais novo, né, secretária, estagiário, e faça uma composição, vai funcionar bem. Ok? No caso do PJE, que é o peticionamento lá do TRT, existe a necessidade de cadastramento prévio. Tá? E cadastramento prévio nas duas instâncias. Não basta eu cadastrar-me na primeira instância. Quando a gente entrar na tela do TRT2, você vai ver que tem lá primeira instância e segunda instância. Eu tenho que cadastrar nas duas. Porque se eu cadastrar só na primeira, eu não vou ter acesso à segunda. Ok? Não é automático, não é unificado. Quando vocês forem cadastrar, na tela de cadastramento tem lá um optar pelo push. Todo mundo sabe o que é sistema push? Alguém não sabe? Ok, vamos explicar então o sistema push. Na maioria dos tribunais existe esse sistema. O que é o push? Você pode fazer um cadastro de processo que você queira acompanhar. Você não participa do processo, mas você tem interesse naquela lead. Você entra nessa opção do push, faz um pequeno cadastro com usuário, e-mail e senha. A maioria dos tribunais tem isso. Você cadastra os processos por número que você quer receber informações de andamento, de decisão, e você recebe no seu e-mail. Quando eu opto no cadastro do PJE pelo push, o que acontece? Todos os processos que eu estiver trabalhando no peticionamento judicial eletrônico, no PJE, eu recebo os andamentos por e-mail, automaticamente. Eu não preciso ficar recadastrando. Cadastro aqui o processo e tem que ir lá na área do push e colocar o código daquele meu processo. Isso fica automatizado. Então, optem pelo push, que facilita a vida da gente. Ok? Os usuários, neste caso, são advogados e assistentes. Porém, o assistente neste sistema exige o certificado digital para acesso. Ok? Então, se eu tiver uma secretária ou um estagiário que vá trabalhar comigo assistindo nos cadastros, inserindo peças, essa pessoa vai ter que fazer um certificado digital eCPF. Simples assim, não precisa ser o certificado da OAB. Um eCPF, vai lá na Serasa, na CertSign, e faz para o seu estagiário ou faz para a sua secretária, e ele vai conseguir ajudar você no sistema. Infelizmente, sem o certificado, ele vai ter possibilidade de consultas, mas ele não vai poder inferir, ajudar você a subir peças e cadastrar os processos. Ok? Bom, vamos para o que interessa. Vamos fazer um peticionamento. Eu trouxe algumas telas aqui, mas vamos para... Como diz o Fernando, eu gosto de emoção. A gente faz a coisa ao vivo e a cores aqui. Primeira coisa... Vamos fazer um peticionamento, e isso é uma coisa que vocês podem repetir. No caso do TJ tem mais uma facilidade, dá para a gente treinar o peticionamento inicial quando nós quisermos, sem nenhum problema. Ele tem um ambiente de teste, ok? Todo mundo está acostumado com o site do tribunal, correto? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Quem já peticionou no TJ? Bastante gente. TRT? Menos gente. Né? Nós estamos implantando o TRT ainda. Né? Então, eu mesmo não tenho um processo no TRT. E olha que faz tempo que eu mexo com isso, mas não tenho. Vamos lá. Então, nós estamos acostumados com essa área aqui. Aqui existe peticionamento eletrônico. Aqui também existe o mesmo acesso, peticionamento eletrônico. Tanto faz. Vou clicar aqui no peticionamento eletrônico. Ok? Ele abre essa segunda tela. Existem algumas áreas aqui importantes mais abaixo, esses links todos, inclusive de histórico de indisponibilidade, que é importante verificar quando vocês tiverem problema de ficar fora do ar. Sinceramente, anda funcionando bem, até que está pouco tempo fora do ar. Tem umas instabilidades, que é diferente de ficar totalmente fora do ar. Às vezes dá 10 minutos que fica lento, você não consegue fazer nada. Você vai tomar um café, volta dali 15 minutos, volta a funcionar bem. Tá? Isso é questão de excesso de uso lá, muitos usuários ao mesmo tempo. E existe uma estatística que diz que o pior horário para acesso é o final do dia. Das 5 até umas 7 é o pior horário.
Porque o advogado ficou o dia inteiro pensando no processo, peticionando, juntando documento porque quer distribuir naquele horário. Então, evitem esse horário. Bom, eu clico aqui no Peticione eletronicamente e ele vai me remeter para a área de sistema mesmo. Aí sim nós estamos saindo do site do tribunal e entrando no sistema de peticionamento. Vocês podem ver a grande diferença é o endereço. O endereço dele é esage.tjsp.jus.br. E o do nosso site é tjsp, né? .jus.br. Então dá para a gente perceber bem a diferença. Primeira coisa que a gente costuma dizer nessas nossas apresentações. Antes de tudo, identifiquem-se. É a maneira mais fácil. E aqui é o momento que, quando eu nunca peticionei, eu vou fazer pela primeira vez e ele vai me remeter para aquela tela. Então, quando eu clico no identificar-se aqui, o Java trabalha aqui, né, que já está instalado, certificado. Para eu fazer esse peticionamento, eu já previamente estou com o certificado instalado, tudo aquilo que o professor Fernando falou, nós já fizemos, né? Tenho tudo pronto, a máquina em conformidade para utilizar. Certificado funcionando e testado na minha máquina. Aí eu vou entrar aqui para trabalhar. Aqui eu tenho uma gama de certificados, porque quando a gente vai dando aula, a gente vai pedindo e mostrando para os alunos como é que faz, vai ficando aqui. Mas dá para vocês perceberem também que se mais de um advogado quiser usar a mesma máquina, basta, tira o certificado de um, põe do outro, vai funcionar normalmente, não tem nenhuma limitação. Então, vou escolher aqui o meu certificado. Ele me pede a senha. Vamos ver se eu não errei. Pronto. Ele libera o acesso aqui. Percebam que ele fica com uma cor diferente, já válida. E aí eu clico no botão entrar. É sempre assim, quando a gente faz ao vivo. Grandes emoções. Pronto. O que aconteceu? O link identificar-se virou o nome do advogado. Então, toda vez que você entrar e tiver com o seu nome, e isso pode acontecer, se eu fechar e entrar de novo, se eu não clicar no link sair aqui, eu continuo logado. Ah, mas isso quer dizer então que se eu não clicar no sair, outro pode entrar aqui e peticionar? Não. Se eu tirar o certificado digital agora daqui, não vai conseguir fazer a assinatura digital, mesmo que eu esteja logado, tá? Então, importante não deixe o certificado digital na sua máquina se você não estiver usando ela. Ok? É só isso. Mesmo esquecer, conectar-se, o conectado aqui não é problema. Ok? Eu vou fazer lá um peticionamento eletrônico de primeiro grau. Vejam, o de primeiro grau, o do colégio, todos são a mesma tela. Eu aprendi aprendi os demais. O que muda? As peças. Nas configurações, quando a gente for colocar as informações, muda um pouquinho. Ok? Clico lá em petição inicial de primeiro grau. Vocês percebam que ele vai mudando de tela de uma forma bem intuitiva. E começamos a visualizar o cadastramento da petição. Aqui, nós já estamos no momento de enviar a petição e fazer a configuração, passar os parâmetros para o tribunal. Veja só, a primeira coisa que ele pede é o foro. Aqui, para nós trabalharmos com teste, existe um foro especial, o foro teste, que se eu colocar aqui e der um procurar, ele já filtra para mim o foro teste. Guardem bem isso. Lá no escritório, durante o dia, quero testar, nunca fiz, quero ver como é que funciona. É só escolher, a primeira coisa, escolhi o foro teste, selecionei. Daqui para frente, doutores, pode escrever, pode subir a receita de bolo aqui, pode colocar que estou processando, sei lá, o Joaquim Barbosa, que não tem problema. Isso é teste, ok? Não há problemas. Então, foi pensado para isso. O TJ, nesse caso, foi muito assertivo, né? No TRT, nós não temos essa benesse. No TRT é para valer. Ou você sabe, né? A gente vai ver lá. Mas dá para dar uma brincada. Aí, segundo ponto, escolher a competência. Então, aqui, como é foro teste, ele aparece tudo.
E a gente vai ver que quando for aqui em São Paulo, por exemplo, vara criminal ainda não está implantado. Ribeirão Preto já tem vara criminal implantada. Então, dependendo do foro que você escolhe, ele vai dar opções aqui ou não. O que a gente chama de seleção hierarquizada. O campo de cima vai trazer algum filtro para o campo de baixo. Então, uma outra dica. Eu estou aqui fazendo o preenchimento. Não achei alguma coisa, eu tenho que pensar, será que eu escolhi o campo anterior corretamente? Pode ser que ele tenha filtrado o posterior de uma maneira indevida por conta disso. Tá? Então, sei lá, vamos pegar algum tipo de ação aqui. Deixa eu ver. Vamos pôr um despejo. Eu sempre coloco o despejo porque é a única coisa que vem na minha cabeça. E eu não trabalho com direito imobiliário, mas enfim. Deixa eu diminuir a tela aqui, que senão nós não acessamos. Vai ficar um pouquinho ruim para vocês visualizarem. Mas veja só, eu faço um filtro do tipo de peça que eu quero e clico aqui, seleciono e clico no botão selecionar. Simples assim. Outra pergunta que costumam fazer, mas e se eu não encontro aqui a petição exata com a acumulação que eu preciso? Doutores, a resolução e a legislação diz que você tem que melhor preencher, com o maior detalhe possível. Ache algo próximo, não precisa ser exato. Continua valendo a sua peça. O que está lá, as acumulações. Então, sei lá, eu fiz acumulado com dano material e dano moral e não encontrei opção aqui. Tem o tipo da ação, é uma ação declaratória, genérica. Coloque o tipo aqui declaratório e lá na sua petição você põe, titulariza, né? Coloca lá qual que é, com todos os detalhes. Porque o juiz vai usar o quê? A sua petição. Isso aqui facilita. Quanto melhor você colocar, melhor para o escrevente, melhor para o distribuidor, melhor para o juiz. Porque o sistema lá dentro é muito maior do que nós estamos vendo aqui. Mas não inviabiliza, ok? Então, vou pegar lá a locação de imóvel, por exemplo. Ele tem lá a opção de outros assuntos, se eu quiser. Aqui eu posso escolher mais do que um. E ele aparece lá os registros selecionados. Deixa eu aumentar aqui agora que dá para a gente ver bem. O valor da ação. Opa, desculpem. Vamos voltar para a tela aqui. Eu apertei um botão errado aqui. Detalhe, isso acontece. Vocês percebam que a vida é assim. E a gente faz isso todo dia. Vamos lá. Pronto, pus o valor. Se eu tiver uma liminar ou uma tutela antecipada, eu marco. Se for segredo de justiça, eu marco. E clico lá no botãozinho avançar. Ok? Opa, assunto principal não pode estar incluído em outros assuntos. Desculpa, selecionei realmente. Você está certo. Vocês percebem como o sistema ajuda? Ele faz algumas críticas e não deixa você seguir. Ele te permite selecionar, mas ele critica. Então, vejam que a coisa assim, é muito intuitiva. Você não corre grandes riscos de errar. A segunda parte aqui é cadastrar partes e advogados. Primeira questão. Se eu trabalho como advogado autônomo, eu não preciso colocar a minha participação aqui. Como eu já me conectei, me loguei no sistema, automaticamente sou cadastrado como patrono aqui. E aí vai outra dica. Se eu estiver fazendo isso para um colega, importantíssimo que eu tenha subestabelecimento, se eu não sou procurador ali, né? E, de preferência, se você está fazendo um favor, subestabelecimento com reserva específico para o ato de peticionamento eletrônico da petição inicial, enfim, para não dar sequência ao ato, ok? Nunca só peticionem sem pôr o subestabelecimento, porque o juiz pode não aceitar. E já vi não aceitar, ok? Se eu trabalho com mais de um colega, minha procuração tem 3, 4 colegas e eles vão operar efetivamente no sistema, neste momento eu tenho que cadastrar os colegas. É muito simples, eu escolho aqui advogado e coloco o CPF dele. Simples assim, não tem nada além. Ele já traz automaticamente os dados do seu colega, ok? Meu colega não tem certificado digital. Sem problemas. Cadastre-o, quando ele tiver certificado digital, ele consegue acessar. Tudo bem? Vamos lá. Requerente. Para ficar mais rápido, vou colocar que não possui CPF e vou colocar que não possui RG. Estou afirmando isso. Meu requerente.
Os campos com asteriscos são obrigatórios e nós temos que preencher. Vamos lá. Endereço. Chutar um CEP aqui qualquer. Ele pega automaticamente, basta eu digitar o CEP e preencher agora só o número e o complemento se tiver. Dei um confirmar. Aí ele continua no passo 2, mas ele vem para uma tela intermediária. Para quê? Para eu inserir as demais partes. Então, aqui eu tenho adicionar nova parte. Vamos pôr um requerido. Vamos colocar um requerido. Já percebam que o requerido não é obrigatório CPF, nem RG. O nome sim. Gênero, estado civil, nacionalidade, profissão não são obrigatórios. Opa. Dei sorte, hein? Nunca mais. Em tanto CEP em São Paulo, né? Preenchi. Bom, se eu quisesse, continuaria preenchendo quantos fossem. Eu preenchi 2, que é o mínimo para nós aqui nesse caso. E eu tenho que declarar que as informações estão de acordo com a petição inicial. Isso porque, antigamente, os doutores, no começo, preenchiam um requerente e um requerido. Tinha 10. Aí o trabalho sobrava para quem estava lá do outro lado. O distribuidor tinha que digitar, o escrevente que pegava depois o distribuído tinha que digitar. Eles fizeram isso. Olha, se você não preencher corretamente, ele devolve para você. E fala, olha, você tem que digitar todos os requerentes e todos os requeridos. Ok? Dou um avançar. E aí vem a última parte, que talvez seja o que causa um pouquinho mais de preocupação nos colegas. Porque até agora é só preencher espaço em branco. Essa última parte aqui é onde nós colocamos efetivamente a petição. E aí o Java vai nos auxiliar. Deixa ele carregar aqui. Eu digo que tem esse cafezinho que é o momento do café do advogado. A gente põe o Java para funcionar, vai tomar um café e dali uns 5 minutinhos a gente volta e ele carrega. Olha lá. Pronto. Bom, o que nós temos que nos preocuparmos nessa tela? Primeiro, existe um tipo de documento. Então, vejam, eu não posso, né, não devo, poder, o sistema vai até permitir, mas muito possivelmente o tribunal vai te ligar. Eu não devo pegar e montar um único arquivo com petição, procuração, contrato social, no caso do CNPJ, documentos probatórios, juntar tudo isso e colocar tipo petição e subir. Já vi distribuidores ligando para colegas dizendo, doutor, eu estou extinguindo aqui, estou cancelando, na verdade, porque nem distribuí, porque eu vi isso. Doutor, por favor, segmente, porque isso aqui, na hora que nós vamos visualizar os autos, ele tem a pasta digital, que a gente chama, ele tem lá do lado esquerdo, separadinho por tipo. Então, imagina quanto é mais fácil para quem está julgando, ou para o colega que vai contestar, ele encontrar. Clicar em petição e encontrar a petição. Clicar em procuração e encontrar a procuração. Clicar, né, em justiça gratuita e ver a declaração. Para o juiz, para o outro colega. Então, facilita muito e agiliza o processamento. Por isso, eles exigem isto. Ok? Então, vou colocar lá, por exemplo, tipo petição. Clico no botão adicionar. Vou lá. Deixa eu ver aqui. Peticionamento. Documentos. Não. Onde estão meus documentos? Mais fácil, acho que por aqui. Vamos lá no cliente 2, por exemplo. Pegar lá uma petição. Petição inicial. Ele já carrega para mim aqui no tipo petição inicial. Vamos supor que eu tivesse uma procuração. Vou lá no adicionar. Voltar um aqui, pegar algum modelo aqui. Não. Quando a gente quer, a gente não acha. Procuração modelo, por exemplo.
E assim sucessivamente. A cada tipo eu vou lá e vou inserindo no processo. Perceberam que até o momento eu não fiz nada de assinatura? Eu só me conectei. É o que o professor Fernando falou. Esse momento de assinatura vai acontecer quando nós enviarmos o processo. Ok? E isso acontece exatamente agora. Eu coloquei os documentos que eu queria, marco lá. Deixa eu diminuir essa tela, que ela não vai... O Java fica doidinho com a tela aumentada. Sempre assim, né, Fernando? Isso parece praga sua, né? É que o Fernando fala que eu gosto de viver perigosamente, porque eu faço isso aqui ao vivo. E eu não consigo mais acessar aqui. Cadê? Eu não vou conseguir. Não raro quando nós vamos ministrar esse curso é aos finais de semana. E às vezes o tribunal está fora do ar. Então, essa brincadeira do Dr. Emerson é que nós pensamos e fizemos esse curso filmado. É verdade. Então, se realmente não funcionar o recurso, ele tem a gravação em vídeo, né? E não raro não funciona, né? No pós-horário. Então, para não ficar prejudicado, tem o vídeo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pronto meu aqui e vou entrar nessa parte só da assinatura para a gente finalizar, porque senão nós vamos ficar até amanhã. Ele costuma fazer essas brincadeiras, né? Deixa eu achar um aqui pronto. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, só porque eu quero eu não tenho. Bom, senhores, eu acho que eu não vou conseguir encaminhar uma aqui. Mas ali o último ato seria o botão assinar e enviar. E naquele ato nós faríamos o envio da peça. Eu não vou conseguir reproduzir isso em tempo hábil, nosso tempo está muito adiantado e eu não vou conseguir passar para vocês. Enfim, vamos fazer o seguinte. Eu só preciso mostrar para vocês aqui. Fernando, você quer que eu mostre do STF para eles? Não precisa onde baixa? Então tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, por uma questão prática aqui, mostrar rapidamente a área de trabalho do processo do TRT, para vocês terem uma ideia da diferença do sistema. E não tem prejuízo porque também, como o Fernando falou, o nosso curso ele tem em vídeo no site da OAB. Então, todos esses passos estão lá visualizáveis. E eu acho que é mais importante nós abrirmos para perguntas, porque certamente muita gente já tem dúvidas e já usa o TJ. Ok? Aqui, rapidamente, para vocês entenderem a diferença do PJE que nós temos entre o PJE e o TRT, eu vou mostrar para vocês aqui, dentro do meu acervo aqui de processos, a tela de processos. Vejam como é muito diferente a tela do processo trabalhista, no TRT. Essa aqui é uma tela de treinamento da Escola Nacional de Advocacia, lá em Brasília, que nós temos acesso. Para vocês terem uma noção, olha a quantidade de abas, ele funciona com abas, então é muito diferente. Percebam que aqui eu tenho uma aba para assunto, uma aba para preenchimento das partes, uma aba para as características, e aqui uma situação que é um pouco mais preocupante para nós, que é a petição inicial, no TRT2 ainda está assim, ela tem um editor de texto, como se fosse um Word, né? E é onde você não deve digitar a petição. Você vai fazer sua petição no Word, copiar o conteúdo e colar aqui.
né? A petição em si você tem que fazer ela nesse formato. E a parte de anexos, aí sim em PDF, mas limitado à quantidade de 1,5 MB por arquivo, né? Então, aqui a área de tipo de documento, e você não tem limite de arquivos, mas você tem um tamanho menor para cada arquivo. Então, imagine, quando você vai fazer uma trabalhista, geralmente, só de olerites você tem uma certa quantidade. Esse é um dos problemas que a gente identifica de migrar para o PJE diretamente e você trabalhar o que a gente tem no TJ, por exemplo, dentro do PJE. Teria que se aumentar o tamanho dos arquivos para a gente ter um pouquinho mais de facilidade no peticionamento. No restante, o software aqui ele tem uma situação muito parecida. As características deles de preenchimento. A questão é que traz com maiores detalhes. Uma última questão que antigamente ocorria é que você era intimado via sistema. E isso já foi resolvido por conta de uma discussão aqui da casa com o CNJ. Hoje, o Diário de Justiça Eletrônico para processo eletrônico voltou, né, aos modos que nós tínhamos no papel. Porque antigamente, você trabalhando com o processo eletrônico no TRT, você teria que acompanhar nesse painel aqui do advogado as suas intimações semanalmente e ficar aqui acessando e dando baixa e correndo, e existia um prazo de 10 dias, caso você não visualizasse, você era intimado automaticamente. Isso caiu. Existe ainda uma situação que ficou na resolução, que é, caso o juiz entenda que essa intimação é pessoal ao advogado, mas, na prática, está funcionando, pelo menos as notícias que eu tenho, TRT2, pouco mais TRT15 que eu acompanho mais, que isso está funcionando bem. Voltamos ao Diário de Justiça Eletrônico, tá? Então, é menos um problema para nós.